Ninguém vai conseguir acabar com essas guerras que existem no mundo inteiro. Nenhum ser humano conseguirá, dessa forma que estão fazendo. O inimigo de Israel ataca Israel, Israel revida, olho por olho, dente por dente. Não vai acabar com o Hamas, com o Hezbollah, com o ISIS, Al-Qaeda, Talibã, os Houthis, Fatah e etc, no mundo inteiro. Ninguém acabará com terrorismo algum na Terra, porque isso tem a ver não apenas com a violência, com o ódio, não tem a ver com nada disso, disputa por petróleo, por território, nada disso. Tem a ver com educação. Educação. O Eterno, ele abençoou Abraão e Abraão teve 2 filhos, homens. Um deles ficou com o pai e teve o ensinamento do pai Abraão. O outro, o mais velho, foi embora. Foi para o deserto e varou nos Emirados Árabes, Ismael. Esse não teve o ensinamento do pai. Essa geração por si só criou uma doutrina, teve o seu próprio ensinamento, não teve educação correta, não aprendeu as coisas certas. Porque Hashem ensinou a Avraham ensinou a seu filho mais novo, Isaac, aliás. Isaac somos nós, judeus. O mundo inteiro é contra o povo judeu. Eu vou dizer a você a solução para acabar com todo o conflito que existe no planeta Terra. Essa é a solução para acabar com o conflito mundial. Eu tenho que me intitular Mashiach, pois o Eterno me deu inteligência e eu luto por sabedoria, com razão, sem emoção. Sabedoria é a solução para todos os problemas na Terra. Mas como conquistar isso? Essas guerras que existem no mundo hoje, esses conflitos, essas guerras civis, essa disputa por terra, esses crimes bárbaros em todo o mundo. Eu não estou falando apenas no Oriente Médio, estou falando no mundo inteiro, na política, na família, essa guerra de homossexualidade, essa guerra de drogas, essa imundície que existe no mundo inteiro. Qual é a solução para tudo isso? Educação. A solução é educação. Mas eu não estou falando unicamente da educação escolar. Não estou falando isso, porque a educação escolar, com ela se conquista inteligência. Com a educação escolar se forma Elon Musk, Steve Jobs, Bill Gates e outros homens inteligentes. Albert Einstein, Thomas Edison. A educação escolar, a escolaridade, o estudo, forma homens inteligentes, não sábios. Eu vou trazer a solução para toda guerra, para todo problema no planeta Terra inteiro. E a solução começa pelo que está na Torá. O Eterno deixou a solução na Torá, em um livro sagrado. Mas se você ler o livro todo, você não vai conseguir ser sábio, você não vai conseguir trazer solução. Se ler a Torá todos os dias, estudar ela a vida toda, se trouxesse solução, Israel já teria solucionado tudo, todo o povo judeu, todos os rabinos teriam solucionado tudo.
mas não soluciona nada. Sabe por quê? Porque esperam por Mashiach. Eu sou judeu, eu espero por Mashiach, mas eu não cruzo os braços. Eu vou dizer qual é a solução para todo o problema que existe no planeta Terra. Eu vou trazer a solução agora, já. Mas antes eu vou fazer uma volta, eu vou fazer uma explanação para você entender. Você precisa entender. Veja esse vídeo até o final. Veja esse vídeo até o final, que ele é importante. Por que é que não existe solução? Porque esse conflito no Oriente Médio e em outras partes do mundo. A solução para a Rússia é eliminar a Ucrânia, é matar Zelensky, é dominar aquele território. A solução para Israel, para haver paz em Israel, é acabar com todos os inimigos ao redor. Isso na visão dele, na visão política, militar. A solução para Israel, na realidade, Israel acredita que é acabando com a cabeça da serpente, que é o Irã. Não é. Os palestinos não estão só na Palestina, aliás, em Gaza. Não existe Palestina. Não. Os palestinos não estão só em Gaza. Não estão só no Líbano, nem na Jordânia. Os palestinos estão em toda parte do mundo. É um povo misturado com persas, africanos e árabes. Estão em todo o mundo. Mas como acabar com isso, com esse conflito? É destruindo o Irã. As bombas atômicas, não é matando os iatolás, não é acabando com o Lula, não é acabando com o Lula que financia isso também financeiramente com o dinheiro dos brasileiros, não é matando esses bandidos, é a educação. Para o Lula, sim, o Lula no Brasil precisa de escola, estudar, que ele é analfabeto, precisava estudar. E hoje o que ele precisa é ser executado, acabar com ele já de uma vez. Ele precisa ser eliminado, excluído Eu estou falando assim com desprezo dele, mas a solução na realidade não é essa, entendeu? Não é essa. Isso não é solução para ninguém. Esses bandidos, a solução para eles é a educação. Mas que tipo de educação? Qual é o tipo de educação? Eu vou lhe falar. As pessoas precisam entender uma coisa. A educação que eu falo é a educação que Hashem deu a todos os seus escolhidos. Abraão, Moisés, educar, estudo da verdade. Mas qual é a solução para o fim de todas as guerras, de toda a desgraça que existe no planeta Terra? A solução para todos os problemas que existem no planeta Terra hoje é mostrar a verdade a todos. Mas como fazer isso? Uma disputa, uma guerra mundial. A terceira e última guerra mundial. Seria, né? Se fosse, mas não será a terceira guerra mundial essa. A terceira guerra mundial já estamos no começo dela. Mas seria uma guerra mundial essa solução da seguinte forma: todas as guerras que existem no mundo é por ignorância, por causa do ensinamento que tiveram, a educação que tiveram, a falsa educação, pai para filho, filho, e aí vai. E aprender o quê? A pedra fundamental desses são idolatria, idólatras, Buda, uma vaca como Deus, estátuas, cristianismo, Jesus dizendo que era Deus, Mohammed dizendo que é o Salvador, o Libertador, o mártir de todos. Esses falsos deuses, tem que haver uma reunião mundial, do jeito que tem o G20, do jeito que tem outras reuniões mundiais de todos os líderes de todas as nações,
convocar todos para uma reunião, uma disputa, uma guerra de conhecimentos. A única solução para Israel, para o povo judeu, essa é a solução que eu vou dizer agora, é desmascarar. Desmascarar. Não os terroristas, não apontar para eles dizendo que eles são terroristas, que eles estão errados em guerrear, nada disso. É desmascarar a fonte principal. A fé, a religião que estimula eles a serem o que são. O islamismo é uma farsa, é uma falsa doutrina, é uma falsa religião, é um falso ensinamento que Hashem abomina, mas ele deixou isso como um stopperstein, uma pedra de tropeço, uma pedra de tropeço para toda a nação. Isso tem que ser desmascarado. Na verdade, tem que mostrar ao mundo inteiro que a fé islâmica é uma fé que ensina a morte, a violência, a imoralidade sexual de um homem com várias mulheres. É uma fé que ensina o que não presta, tem que desmascarar isso. As pessoas têm que entender que estão sendo enganados por um falso líder que se intitulava o mártir, o Salvador. Mohammed sempre disse que ele voltaria para libertar os seus. Libertar de quê? De quem? De um inimigo que ele mesmo criou na cabeça dele, que é o judeu. O judeu não é inimigo do islâmico. O islâmico tem como inimigo o povo judeu e quer acabar o judeu por causa da fé que professa. O cristão sempre teve ódio do judeu, sempre, em absoluto, por causa da fé que professa. Porque o judeu não acredita no seu Salvador, suposto Salvador, Jesus, vulgo Jesus, Yeshua, Yeshua vulgo Jesus. O judeu não acredita, então eles criaram ódio do judeu. A Segunda Guerra Mundial houve uma matança terrível ao judeu. A solução é mostrar a verdade a cada um. Que eles provem que são certos, que estão corretos. Que eles provem que têm a verdade. Só assim haverá paz. Quando houver uma única crença em um Deus único. E eles, com a religião errada deles, o islâmico, por exemplo, com a religião errada, contraditória, mentirosa dele, tenta todos os dias eliminar o judeu da face da terra. Tanto é que está escrito no Alcorão: persegui e matai aonde quer que os encontreis, aos judeus e aos cristãos. Já os cristãos, não está escrito isso na Bíblia. Ele diz: amai a todos. Mas sempre é dito que o judeu está errado, que o judeu é arrogante, que o judeu irá para o inferno. E isso com palavras entre linhas, com ensinamentos vertiginosos, imorais, nos livros cristãos. Eles apontam os judeus como pessoas não gratas. E veja o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Veja o que acontece no Brasil, nos Estados Unidos, na Alemanha. Veja o que acontece em toda parte do mundo. Ódio ao judeu. Todas as religiões planteiam ódio ao judeu, porque o único povo que teve o ensinamento de Hashem, o único povo que recebeu direto do Criador um livro sagrado, um ensinamento verdadeiro, é o povo judeu. Então, essas religiões tentam
todos os dias destruir a verdade para que a mentira deles predomine em toda a terra. Veja, o islâmico veio depois do cristianismo e diz que tem que eliminar os judeus, que é o primeiro povo, o primeiro ensinamento da Torá, o primeiro ensinamento de Hashem, eliminar os judeus e depois eliminar os cristãos para que a mentira deles predomine em toda a terra e que haja um califado mundial com o líder supremo, dominador de tudo. Mas é impossível que a terra seja toda dominada por uma mentira, por um falso ensinamento. A mentira ela pode reinar por um dia, 2, um ano, ou vários anos, décadas, mas um dia ela cessará, porque a verdade, ela sempre estará por cima. Mesmo que esteja acurralado, mesmo que esteja, enquanto houver um justo na terra, haverá luz para o planeta inteiro. Enquanto houver um justo, um homem, uma mulher, qualquer um, inocente, com justiça, Hashem não desamparará, não deixará que esse seja destruído pelo mal, pelo falso ensinamento. Veja Noé, existiu na terra um homem justo. Hashem destruiu toda a humanidade, destruiu a terra, digamos assim, para que prevalecesse essa criação, esse homem, essa família. Hashem não vai permitir que o mal domine e governe o planeta. Isso eu digo na política, nos meios militares, em nações, líderes, tudo. O mal será destruído, mais cedo ou mais tarde. E isso acontecerá em breve. Até 2030 vamos ver coisas que ninguém jamais viu. Veja, eu vou falar de uma coisa que aconteceu em Brasília, na cidade, na capital, Brasília, Distrito Federal do Brasil. Um homem bomba ateou, jogou uma bomba, explodiu. Esse homem ele foi alvejado por alguém. Ele foi morto por alguém. Alguém atirou nele, disparou contra ele, ele caiu morto. E o artefato que ele tinha na mão, o outro artefato que ele tinha na mão, ele não conseguiu detonar, jogar. Então explodiu junto com ele. Depois que ele foi alvejado por alguém, supostamente por algum segurança ali da redondeza, alguém lhe disparou a ele, algum sniper, algum atirador de elite lhe disparou a ele e matou ele. Essas coisas acontecerão com mais frequência até que aconteça o caos, a guerra civil. Nessas eleições agora de 2026 no Brasil acontecerá uma tragédia. 2026 o Brasil terá supostamente uma guerra civil. Supostamente. É os cálculos. E haverá a única solução para tudo isso é Israel combater não unicamente o Irã, mas combater a religião que professam os islâmicos. A única solução que Israel tem de prevalecer, de perdurar nessa terra antes que venha Mashiach é desmascarar, mostrar a todos a farsa, a mentira cristã e de outras etnias religiosas também. O islâmico sunita e o xiita é um só.
Só existe um Alcorão, um ensinamento. E alguns creem que os filhos de Mohammed são santos e outros não são santos, não merecedores de serem sucessores do pai. Aí foi dividido o sunita e o xiita, islâmico xiita e sunita, assim como o cristão. Todos os cristãos creem em Jesus como Salvador, Filho de Deus. Mas existe o católico e o evangélico. O que é que o cristão ensina? Vamos começar pelo padre, pelo Papa. O Papa, a religião católica. Eles ensinam que o homem tem que ter relação sexual com outro homem, beijar na boca, fazer sexo com outro homem, homem com homem, mulher com mulher. Do Papa ao coroinha da Igreja Católica, todos são homossexuais, LGBTs, imorais. Aí vamos à outra vertente evangélica. Uma pequena parte dos evangélicos, uma pequena parte de homens e mulheres, no mundo inteiro, tá? No mundo inteiro. E o católico que eu falei foi no mundo inteiro também, generalizando. E do evangélico, uma pequena parte não são LGBTs, não são homossexuais, mas tem a tendência para isso, porque o ensinamento de Yeshua é não casar, não ter filho e ficar aí, fazer sexo só, que isso é pecado. Não casar e não ter filho. Aí há uma pequena parcela hoje da humanidade cristã casaram, tiveram filhos, são homens e mulheres são mulheres, não são LGBTs, mas vivem como vivem. Roubo, golpes, crimes, idolatria. Só a própria religião, só o fato de serem cristãos, de seguirem a Yeshua, vulgo Jesus, já é um pecado mortal, porque a idolatria é um dos pecados mais abomináveis para Hashem, já que ele criou o homem, o ser humano, a raça humana, para procriarem, homem com mulher, e ambos, toda a criação, a procriação, vamos dizer assim, adorar ele, reconhecer que ele é Deus único. Qual é o único povo que faz isso? O único povo que faz isso é o povo judeu. O povo judeu é o único povo que faz isso. É o único povo que adora um Deus único e que segue a um Deus único. Pessoal, prestem atenção. O islamismo, ele se intitula ser o único povo que adora a um Deus vivo, a Hashem. Faz as orações com frequência, adora a um Deus único, Allah, Allahu Akbar, e anda com crimes, imoralidades. Muitos não são homossexuais e eles abominam a homossexualidade. O homossexual, na lei islâmica, tem que ser morto. Aí eles aproveitam, já que gostamos de matar pela religião, acostumamos assim, vamos matar os não fiéis também, além de matar os homossexuais. Isso os palestinos também. E no mundo inteiro o que acontece é uma loucura. Os LGBTs cristãos, que não são islâmicos, apoiam o islamismo, sabendo que são homossexuais e que o islâmico mata aos homossexuais. Por que isso? Porque eu estou falando apenas dessas duas religiões, dessas duas seitas, islâmica e cristã, por quê? Porque é as mais conhecidas no mundo.
Mas todas as outras tentam destruir a quem? Ao judeu, porque veem no judaísmo a verdade e não tem como combater a verdade porque vivem na mentira e não pode sair da mentira porque será uma catástrofe, porque isso tem a ver com a política, tem a ver com o petróleo, tem a ver com absolutamente tudo. O ensinamento que tiveram, o que ensinaram, e se de repente cai como uma bomba, tudo isso é mentira, o que é que vão dizer? Quantos milhões e milhões e milhões e milhares de pessoas foram mortas por causa dessas seitas? Aí vão dizer o quê? Eu matei, pensava que era verdade a minha religião, minha crença. Não tem condições. Então a solução para tudo isso está nas mãos de Israel, nas mãos do povo judeu, até que apareça um que realmente tenha voz, tenha autoridade e diga: a fonte de tudo isso é a religião. Tudo que está acontecendo de mal na Terra, não só no islamismo nem no cristianismo, em todas as religiões. Na Índia é o país que mais tem religião. Tragam todos, com seus livros, com seus ensinamentos, com seus líderes religiosos, todos, e vamos nos reunir aqui. Vamos mostrar a verdade a todos vocês. Quando aparecer um que combata a verdade, que mostre a todos esses a cegueira, as contradições de suas fés, das suas religiões que professam, aí sim acabará os conflitos. Sabe por quê? Porque no judaísmo, em Israel, não existe disputa entre judeus. Judeu não disputa judaísmo. Judeu não briga por judaísmo. Judeu não ensina judaísmo a quem não quer judaísmo. Judeu é judeu. Judeu teve o ensinamento de Hashem, que foi passado para Abraham. Abraham passou para todos os filhos. Então, a solução para todos os conflitos que existem na Terra não é eliminar a cabeça da serpente Irã. Não é. A solução para todos os problemas, para todas as guerras que existem na Terra, é mostrar a verdade através da Torá a todos os povos na Terra. Não pregando o judaísmo, não fazendo com que as pessoas venham se converter ao judaísmo. Mostrar matematicamente, sistematicamente, verdadeiramente que a religião é uma praga, que a religião é um vício, que a religião é uma droga. A religião é uma arma mortal quando ela é mentirosa. No judaísmo, ninguém mata por judaísmo. No judaísmo, ninguém incita o ódio. No judaísmo, não está escrito matai em nome de Alá. No judaísmo está escrito em um dos mandamentos, não matarás, não adulterarás. No judaísmo está dizendo, não seja LGBT. No cristianismo está dizendo, seja LGBT. No islamismo está dizendo, mate. No judaísmo diz, não matarás. No judaísmo diz, procrie e encha uma terra. No cristianismo diz, casar é bom, mas se não casar é melhor. Não tenham filhos. Os papas, os católicos, os padres, veja o exemplo que eles dão mau exemplo, não casam, são tudo gays, LGBTs e pregam a imoralidade sexual, a hipocrisia, a idolatria. O islamismo odeia os LGBTs. Está escrito no Alcorão também que não pode a imoralidade sexual, mas eles são imorais, hipócritas. Eles querem várias mulheres para viver em imoralidade sexual.
Não querem os homens serem imorais, mas querem ter relação com várias mulheres e elas que sejam imorais para eles, para o prazer deles. A imoralidade sexual, a imoralidade de mentiras, a imoralidade da hipocrisia, a imoralidade da raça humana, não judeus, é o que está ocasionando todos os problemas na terra. No dia que aparecer um que tenha voz, que tenha autoridade, poder e que tenha como reunir todos os líderes religiosos, os líderes de nações, todos os povos, para uma disputa de verdade e mentira, de quem tem e de quem não tem a razão. Aí sim, haverá uma solução. Tragam todos os sheiks, tragam todos os padres, tragam todos os pastores, tragam todos os governadores, todos os governantes da terra. Vamos ver aonde está a verdade. Quem anda com a mentira, quem é justo, quem é injusto. Vamos lá. Tragam as provas, mas primeiro vamos provar a origem. Não tragam as provas de quem atirou aquele míssil que eliminou um bairro inteiro, uma nação, um povo de um bairro inteiro. Quem matou mais gente? Não, vamos primeiro à raiz, à fonte. Começa pela religião. Da onde surgiu o primeiro bandido contraditor? Vamos lá. Se eu falar isso no Brasil, de onde surgiu o primeiro brasileiro político, presidente contraditor, vão dizer é o Lula. Não, vamos a Getúlio Vargas. Vamos ao primeiro presidente alagoano. Todos erraram, mas vamos à fonte do primeiro líder mundial. Aí vão dizer, do pós-dilúvio, Noé. Qual foi o exemplo que Noé deu a todos? O ensinamento de Hashem, as 7 leis universais. Mas e ele? Ele errou. Ele criou a droga, ele apoiou a droga, o crack, a maconha, o êxtase, com a primeira droga proibida pelo Eterno. Irresponsável. O vinho se embriagou e da boca dele professou uma maldição a seu próprio filho. E veja a África, tudo cultua ao mal. Os ensinamentos que tem. Veja a Costa do Marfim, uma nação de ladrões. Então, a fonte de tudo isso, com humildade e verdade. O judeu está descrito na Torá, por várias passagens, que ele mostrará a verdade ao mundo. O judeu é a luz do mundo. O judeu será a luz do mundo inteiro. O povo judeu, com a verdade. Satã disse, eu sou a luz do mundo. Mas o judeu não diz, eu sou a luz do mundo, eu sou a luz da verdade. Não. Hashem, na Torá, escreveu, o judeu trará verdade ao mundo inteiro. Mas de que forma? Onde é que está escrito isso? Na Torá. Porque quando o Eterno entregou Torá a todos os povos, ninguém aceitou. Somente o povo judeu abriu as mãos e disse, dai-me. E o Eterno diz no que está escrito, tudo isso aqui é verdade. E quem é que tem a verdade? O povo judeu. E quem
é que pode entregar essa verdade ao mundo inteiro para que abram os olhos, o povo judeu. Mas não existe ir e pregar o judaísmo. Não está escrito na Torá. Quem quiser a verdade, busque. Mas agora é preciso que haja um sábio que entenda que somente o povo judeu pode resolver todos os problemas da humanidade com a Torá, mostrando que todas as outras seitas, todas essas seitas, eu disse todas as outras como se todas as seitas são criminosas. Só existe um povo que tem a verdade em livros, em palavras, em comportamentos, atos e gestos, em crença, é o povo judeu. Porque o Eterno entregou as suas diretrizes ao povo judeu e disse: siga isso aqui, que você caminhará bem, você será protegido. Todos os teus inimigos te atacarão. Entrarão por uma porta e por 7 portas fugirão de tua presença. Tentarão destruir você e serão destruídos, serão envergonhados. E o que está acontecendo agora? Israel será como uma taça de vinho que embriagará todos os povos da terra. E é o que está acontecendo agora. É inexplicável. O mundo inteiro está tentando destruir Israel e não consegue. Então, a única solução para o planeta Terra, para a fome, para a doença, para a pobreza, para as imoralidades sexuais, para as guerras, para a discórdia, para a hipocrisia, para a mentira, é mostrar a verdade. Mostrar a verdade. No Brasil teve um LGBT chamado Gilberto Ventura, um gay, que estava tentando pregar o judaísmo do Brasil inteiro, dizendo que o Brasil inteiro era descendente de judeus. Ele queria mostrar a verdade, que o judaísmo é verdadeiro, mas com mentira. Com mentira, dizendo que todos eram judeus e não são. Com mentira não dá certo. Como ele, um homossexual, se passando por judeu, que nem judeu é, dizendo que o trisavô veio do Egito e ao mesmo tempo o trisavô veio de Portugal, vai ensinar a verdade com mentira. Não dá certo. Não dá certo. Existe um outro aí no Brasil que há um tempo atrás veio me pedir apoio financeiro, um apoio moral para criar uma igreja, sinagoga para os Bene Anussim, Bene Noa, pessoas judeus que estavam afastados. Como? Com mentira, com terceiras intenções para se promover financeiramente. Não dá certo, não apoio isso. Precisa sim mostrar a verdade, mas a verdade tem que ser mostrada por um sábio, não por um interesseiro, não por um imoral, não por um ladrão, não por um golpista, por um homem sábio, um homem que seja temente a Hashem, por um judeu que consiga chegar na frente de todos e dizer: eu tenho autoridade, eu posso, eu tenho poder, eu sou escolhido de Hashem para isso. Por isso que muitos judeus ortodoxos, eles não aceitam que Israel lute contra os palestinos, porque diz que quem fará essa divisão, quem fará essa separação será Mashiach. Eles vivem lá de esperar uma grande quantidade de ortodoxos, judeus, vivem de esperar Mashiach, mas não conseguem se intitular Mashiach, ungido. A palavra Mashiach quer dizer ungido unicamente, ungido do Eterno. Ser tu ungido. Ser tu um feitor, faz alguma coisa, luta
enquanto não vem Mashiach. Eu não vivo de esperar Mashiach. Espero sim, mas não vivo unicamente de esperar Mashiach. Enquanto não vem Mashiach, serei eu Mashiach, para pacificar o meu território, para acabar com as minhas guerras e a guerra de quem eu posso acabar, para orientar as pessoas. Mas a solução para o planeta Terra, para a fome, para as enfermidades, para as guerras, para tudo que há de terrível, o desemprego, a imoralidade sexual, para todas as coisas ruins, a solução é a verdade. A verdade tem que ser mostrada, mas para fazer isso tem que começar pela raiz. O ensinamento. Hashem, depois do dilúvio e antes do dilúvio, já existiam as leis universais para o mundo inteiro. Não eram islâmicas, não eram cristãs, não era budismo, nada disso. Eram as leis universais, as 7 leis. Depois veio um aperfeiçoamento das leis. Os 613 mandamentos mais simplificados para o homem andar bem nessa terra. Se todo ser humano seguir isso, não haverá guerra, não haverá enfermidade, não seria necessário essa vacinação tríplice que todo ser humano tem que tomar para não morrer, não ficar deficiente físico. Ninguém seria contaminado com a alimentação, com a água. A terra seria pacificada, não haveria necessidade de tanques de guerra, de aviões de guerra, não haveria necessidade de drones para matar o ser humano. Toda a tecnologia que existe hoje seria muito bem utilizada para transporte, trabalho, para o bem-estar do ser humano. Isso acontecerá futuramente, depois que vier Mashiach. Toda essa tecnologia que existe na Terra será para o bem-estar do homem. O homem não trabalhará mais. O ser humano não trabalhará mais, não erguerá 1 quilo de absolutamente nada em trabalho, porque toda a tecnologia robótica fará seu serviço. O homem não precisará de escravos, porque tem os robôs. O homem não será transportado mais por funcionários, porque os carros guiarão o ser humano só. O homem não terá asas, porque existirá os drones que levará o ser humano de um lado ao outro só. Então, isso será em um mundo vindouro, futuro. Hashem tem orgulho da transformação de tudo que ele criou. O homem não cria nada absoluto. Ele só transforma a criação do Eterno, de Hashem, em coisas produtivas e improdutivas hoje. A maioria das coisas são para destruir, mas em um mundo vindouro, toda a transformação que o homem fará e as que já existem será modificadas para o bem. E Hashem sentirá orgulho do homem e dirá: tudo que eu criei foi bom. Ele dirá outra vez: tudo que o homem transformou é bom. Ele dirá um dia, outra vez. Porque Hashem, quando criou o homem errou, ele se entristeceu e ele deu um suspiro, como quem diz: poxa, esperava mais do ser humano. Veja o caos que existe hoje. Então, tudo isso um dia cessará. Mas para isso precisa que a verdade predomine na terra, que a verdade reine na terra. Precisa-se que seja mostrado a verdade aos líderes. Verdade eu digo que está na Torá, para que seus líderes mostrem a todos os seus súditos
e que depois esses líderes se envergonhem por causa dos seus crimes e serão excluídos da terra. Eu poderia dizer outras palavras para esses excluídos, mas eles serão excluídos um dia. E aí ficarão os súditos, e esses súditos nenhum aceitarão nenhum líder. Não haverá mais eleições, porque eles não votarão em corruptos, em imorais, em ladrões. Eles não votarão, eles não aceitarão. O que terá a verdade, o que planteará a verdade no mundo inteiro, ele pode estar do outro lado do mundo. Mas todos os povos da terra darão o seu voto a esse. E esses líderes lhe darão ordem. Faça tal coisa. Aos militares, aqueles súditos, e os súditos e os militares dirão: não aceito ordem sua. Nosso líder está do outro lado do mundo. Ele está com a verdade. Você é um falso, você é um mentiroso. E por esse motivo, esses serão excluídos. Eu poderia dizer outras palavras a esse nome excluídos, mas vocês sabem o que eu quero dizer. Hashem, ele não interage com o ser humano. Ele não tem relação com mulheres sexuais, não engravida ser humano, ele não engravida. Ele criou um homem e uma mulher e eles que façam, que procriem. E estou eu aqui hoje, está você aí hoje me vendo. Assim é a procriação. Um ser humano não serve como sacrifício animal para remir pecado de ninguém. Quando a verdade estiver planteada, enraizada na terra, não haverá espaço para mentira. Hoje eu tenho o hábito de, quando uma pessoa me fala qualquer coisa relacionada a qualquer coisa, tecnologia, ciência, matemática, física, química, seja lá o que for, astronomia, sobre a vida de alguém importante, algum líder, eu não acredito. Mas eu tenho aqui em minhas mãos um objeto chamado iPhone. Eu posso pesquisar, existe a internet. Não vou encontrar 100% de verdade, mas eu tenho que usar a outra parte, o meu raciocínio, pesquisar mais e depois descobrir se é verdade ou não. Algumas coisas eu consigo captar rápido, outras demora o processamento, mas no futuro, em um mundo vindouro, não haverá essa dificuldade. Tudo ficará às claras. Tudo ficará às claras. Com o próprio mecanismo chamado cérebro, coração, com o próprio mecanismo imortal, um sistema virtual chamado alma, o amor que perdura tudo. Em um mundo vindouro, o homem não precisará de fé para absolutamente nada. O homem será a própria fé. O homem não terá que viver com disputas de verdades e mentiras, porque não existirá mentira, só existirá verdade. Igual na vida angelical dos anjos do bem, ao lado de Hashem. Não precisa de fé, não precisa de disputa, não há mentira lá, não existe discórdia, só existe amor e verdade. Razão, matemática exata. Lá é assim. Lá não é necessário livre-arbítrio. Todos têm uma vida regrada em um fundamento chamado verdade, justiça, amor, razão, Hashem, Deus. Assim será em um mundo vindouro.
assim será em um mundo vindouro. A solução para todos os problemas da Terra é aparecer um que mostre que a desgraça de toda a raça humana é a religião falsa, as religiões falsas, as falsas crenças, os falsos deuses, os falsos líderes, os falsos líderes, os falsos líderes. Essa imoralidade sexual acabará, porque Deus criou o homem e a mulher. Hashem criou o homem e a mulher para procriar. Homem com homem não procria. Se uma pessoa disser que eu sou homofóbico, está equivocado. Eu tenho pena